Olá, meus pontinhos de luz, sejam bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Finalmente chegou a hora da gente ler um capítulo que eu amo nesse livro e que eu uso o aprendizado disso que a gente vai ler hoje, até hoje na minha vida. E eu passo para vocês também, às vezes em alguma meditação, em algum conto, alguma coisa assim, vocês vão ver. A gente vai começar com a parte que se chama A Coisa. Vocês já vão entender por que se chama A Coisa. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, a parte 1, pode começar de agora, também não tem problema, senão eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a parte 1, se você quiser começar do começo. A Coisa. Seja o coração que dispara ou dói muito, dor precordial, respiração escassa e desritmada, seja crise asmática, náusea, hipertensão, insônia, crise hepática, tosse nervosa, membros paralisados, caos orgânico insuportável e inquietante, seja dor de cabeça, indisposição gastrointestinal, desânimo arrasador com vontade de sumir, ou dormir até morrer. Seja ataque de pranto ou ansiedade irracional. A verdade é que a pobre vítima cai presa de pânico infernal ao pressentir que mais uma vez vai ser assaltada pela coisa. E o terror se acentua à medida que constata encontrar-se novamente indefesa nas garras de algo de poder muito estranho, a dominá-la, a vencê-la, a desmoralizar-lhe os esforços. A coisa está desgraçando a vida de muita gente, destruindo um número sempre crescente de seres humanos. É raro aquele que não é seu escravo e vítima sua. A clientela dos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas aumenta assustadoramente. A crescente procura dos psicotrópicos está alarmando as autoridades. Nem os próprios psiquiatras, nem as autoridades sanitárias de todo o mundo se sentem seguras. Elas mesmas contra a devastação que a coisa anda fazendo. A corrida aos barbitúricos, ataráxicos, tranquilizantes, antidepressivos é um sinal de que a coisa está se tornando a maior ameaça à humanidade. Segundo o relatório do senador Thomas Dodd, de Connecticut, em abril de 1965, existiam nos Estados Unidos mais de 100 mil viciados em psicotrópicos. Na França, 10% das despesas farmacêuticas em 1967 foram com psicotrópicos, isso é, drogas para engambelar a coisa. As trágicas fileiras de escravos das drogas se espicham a perder de vista pelos vales desta humanidade cada vez menos humana e sempre mais psicodélica, vazia, enfastiada, inconsequente e mesmificada no sofrimento neurótico e psíquico. Mas o que é a coisa? Não fui eu quem a batizou assim. São alunos meus, em suas queixas, que lhe dão esse nome genérico. Quando a coisa me derruba, não sou mais ninguém. Eu tô bem, professor, mas de repente me dá uma coisa. Ah, se eu pudesse vencer essa coisa que está me destruindo. Se eu me livrasse dessa coisa, eu seria outro homem. É uma coisa horrível o que eu sinto, que nem sei dizer. Coisa é o apelido dado aos sofrimentos e desconfortos psicossomáticos que envolvem corpo e mente, com perturbações fisiológicas localizadas ou generalizadas, todo-poderosas e obsedantes, e o paciente não sabe como começaram nem como vão terminar. Sabe somente e com que intensidade tratar-se de uma experiência apavorante, a vencê-lo inexoravelmente. A vítima não sabe defini-la e por isso a apelida de a coisa.
Aí, antes de eu continuar, eu esqueci hoje de falar, né? Para quem não conhece o nosso Clube do Livro, a gente está lendo agora o livro Yoga para Nervosos, que é um livro antigo. Hoje em dia, com certeza o nome dele seria trocado para Yoga para Ansiosos, do professor Hermógenes. Continuando. São componentes do quadro a impotência diante do assalto e consequente pânico. Aos primeiros, hoje em dia a gente chama de ataque de pânico, né? Aos primeiros e tênues prenúncios de um assalto, sobrevém o pavor, e a vítima, tentando defender-se instintivamente, enrijece os músculos, se faz tensa, põe-se em guarda. À medida que vê se agravarem os sintomas e, portanto, a falência de suas defesas, naturalmente vai ficando cada vez mais apavorada. O pavor determina automaticamente maior tensão pseudodefensiva. Ou seja, todos esses sintomas, né, que vai sentindo, quando a pessoa começa a já ter medo deles, já sentir que está chegando, aumenta ainda mais a tensão, com uma vontade de se defender, de eu preciso fazer alguma coisa para isso não acontecer de novo, para esse sentimento parar. Por sua vez, a contração do corpo facilita o êxito do ataque da coisa. E eis o sinistro círculo vicioso a avassalar a vítima. Os sintomas geram medo, o medo, a tensão. A tensão facilita e acentua os sintomas, que por sua vez agravam o medo e esse degenera em pânico. Em cada pessoa, a coisa se desenvolve segundo um esquema particular. Então, não é igual para todo mundo. Envolvendo desde os níveis corticais do cérebro até os vegetativos do sistema nervoso. Em cada paciente se desencadeia um circuito particular. À medida que esse ciclo se repete, ele se afirma, se consolida, se torna mais facilitado e mais ganha ser. Isso é, mais se torna uma coisa. Tal circuito se desenvolve segundo a linha de minores resistentiae, como dizem os psiquiatras e especialistas em psicossomática. Quando eu disse que a coisa vai ganhando ser, eu fui preciso. Ela ganha existência e cada vez mais afirma essa existência. E isso à custa das derrotas da vítima, como também em obediência a uma lei universal, segundo a qual tudo que existe afirma e defende a sua existência. A potência da coisa é alimentada cada vez que derruba a sua vítima. A vítima conhece seu circuito particular e antes do assalto sabe como vai acontecer e sabe que vai ser infalivelmente vencida. O circuito é predito pelo doente. Ao sentir as ainda suaves, longínquas e discretas ameaças com a mais funda e eficaz convicção, diz para si mesmo: já sei, lá vem a coisa. Agora eu tô frito, já sei. Meu coração vai querer sair pela boca, já era. Esta autossugestão e mais a tensão gerada pelo medo são eficientíssimas ajudas dadas à coisa pelo próprio doente. Doente aqui, né, gente, eu falei várias vezes no outro vídeo que esse livro é antigo. O Hermógenes nasceu, se eu não me engano, em 1921, acho que foi. Então ele usa palavras e maneiras de falar que às vezes não seriam tão adequadas hoje em dia, ou que parecem estranhas para nós. Mas quando ele está falando aqui de doente, né, ele está falando de alguém que sofre de algo. Então, aqui a gente está falando de pessoas, né, que sofrem de ansiedade. E quando essa ansiedade explode, né, às vezes até mesmo num ataque de pânico, que, como ele falou, para cada pessoa é diferente. São elementos indispensáveis. Então ele está falando que isso que a gente começa a pensar quando começa a vir aquela coisa, por isso o nome coisa, quando começa a vir aquela coisa, ai, lá vem de novo, eu vou começar a sentir aquilo de novo,
e daí já dá uma tensão e já dá medo do que vai sentir, tudo isso ajuda a coisa no seu ataque na gente. Tudo isso, né, são elementos indispensáveis ao êxito do ataque. Que ironia! É a própria vítima que assim possibilita e agrava os seus sofrimentos. Se os sofrimentos têm origem em conflitos, como explicam os psicólogos? Ou se são choques... Se os sofrimentos têm origem em conflitos, como explicam os psicólogos, ou se são choques entre respostas orgânicas opostas, como querem os fisiologistas, se a coisa é criada pela mente ou pelo corpo, tem importância relativa, pelo menos para quem sofre seus ataques. O importante é aprender como vencer o dramático círculo vicioso. Ou seja, de onde vem, para onde vai, como é que funciona, tem pouca importância para quem sofre. O importante é aprender como vencer esse círculo vicioso. Esse livro, resultado de uma experiência bem-sucedida com centenas de casos, pretende dar a você os meios para, inteligentemente, evitar a condição de vítima ou para libertá-lo do sofrimento. De início, é indispensável que você tenha compreendido o que é, como se forma e como se afirma o ciclo vicioso. Lembre-se, diante das ameaças de uma crise, das coisas que ocorrem contra você e a favor do adversário. Letra A. Autossugestão negativa e a predição de sintomas e da vitória do ataque. Letra B. O medo. Letra C. Uma consequente tensão com que você procura se defender. Aprenda a evitá-las. Então, aprenda a evitar isso. Tais coisas são concomitantes, são sinérgicas, reforçam-se mutuamente. Então, uma coisa alimenta a outra. Comece por evitar a atitude de combate. Em outras palavras, evite a tensão que se alastra pelo corpo. É ela que liga todos os elementos do circuito. Relaxando, você conseguirá evitar o tal circuito, pois não oferece passagem. A habilidade de relaxar é uma aquisição preciosa a ser feita. Adiante vamos tratar disso. Você precisará aprender a manejar alguns meios, algumas técnicas. Terá de realizar algumas transformações em seu viver. Precisa aprender a vencer, mas sem lutar. Isso não lhe parece estranho? Claro. Falar de vencer sem reagir contra, sem se armar, sem lutar, é muito esquisito, principalmente num mundo onde o esforço pela vitória é geralmente tido como indispensável. Se a coisa tem dominado você, é porque ele tem oposto resistência e a enfrentado cheio de tensão. Você tem oferecido luta. Disso, ela se aproveita para derrubá-lo e assim firmar e defender sua existência. Qualquer luta engendra reação. Se você agride e enfrenta a coisa, ela saiu ganhando. Se você a teme, como vimos, ela também vence. Com a ahimsa, que é a não reação, a não violência, você poderá vencê-la. Terá de fazer o que Mahatma Gandhi terá de fazer o que fez Mahatma Gandhi com a Grã-Bretanha, a não violência. Você terá de aprender a estratégia onipotente do ahimsa e vamos tentar explicá-la. Próxima parte se chama a estratégia. Uma das definições clássicas de yoga é a excelência na ação. A ação eficaz, bem-sucedida, completa, sem resíduos, sem defeitos e também sem desgastes desnecessários, pode ser chamada de ação perfeita ou ação iógica. Uma que seja incorreta, desvirtuada, exaustiva, egoística, estreita, precária, mesquinha e ineficaz é pecado, é uma ação imperfeita. As ações a realizar em nossa existência devem ser perfeitas, sem o que ficamos
endividados e, portanto, presos a elas, obrigados a repeti-las, as ações. A ação iógica é, então, libertadora. Se nos demais aspectos da vida temos de agir com perfeição, para libertar-nos, que dizer de nosso comportamento em relação à coisa? Então ele quer dizer, se em qualquer coisa que a gente for fazer na vida, quanto mais bem feito a gente fizer, a gente não vai ter que refazer, não vai ter que fazer aquilo de novo, né? Então, o nosso comportamento com essa coisa, né, com a coisa, também tem que ser mais bem feito, mais assertivo, mais perfeito, para a gente não ter que lidar com ela de novo. É isso que ele quer dizer. Então, a gente pode chamar de angústia, neurose, servidão, conflito, imperfeição, dependência, sofrimento, ansiedade. Eu chamei a coisa só de ansiedade, mas vê como ele fala, pode ser uma angústia, uma coisa aqui dentro, tá vendo por que é o nome a coisa? Uma coisa aqui dentro, uma angústia, um conflito, uma dependência, um sofrimento, uma ansiedade, um condicionamento, uma inferioridade, uma fobia, uma doença, uma obsessão, uma síndrome do pânico. Dela é fundamental que nos libertemos. Podemos dizer o mais importante nessa vida. Qual será o modo mais iógico, mais libertador de enfrentar a coisa? Além de muitas técnicas e comportamentos especiais que serão sugeridos nesse livro, creio ser indispensável que você mantenha incessantemente como fundamento e fonte de inspiração, como orientadora da ação, uma determinada atitude mental, definida por você mesmo. Poderia eu mesmo ensiná-la. Poderia ser mais direto e objetivo te dizendo qual é a atitude mental. Isso seria cômodo, mas seria o mais eficaz? Você poderia não aceitar ou não entender o que eu te dissesse. Prefiro que você mesma a formule. Vamos recorrer a parábolas. Nem gosto, né? Espero que as considere e conclua sobre o que fazer diante da coisa. Aprendamos as lições das parábolas. Escutemos seus sábios conselhos semi-ocultos. Então ele tem aqui, acho que umas 5 parábolas. Vou ler a primeira. 2 nadadores queriam chegar a uma casa no outro lado do rio, bem em frente a eles. O primeiro, vaidoso com a sua força de vontade, com as suas habilidades de campeão, se atirou na água, nadando obstinadamente em direção à casa, isso é, perpendicularmente à corrente. Travou luta inglória e estúpida. Quase morto, foi socorrido, quando já exausto e vencido, ia sendo arrastado para as pedras. O segundo meteu-se na água e, concedendo e mesmo aproveitando a direção da corredeira, nadou em diagonal. Chegou ao outro lado, num ponto muito mais abaixo, a certa distância da casa aonde queria chegar. Já em terra firme, andou pela margem na direção do rio acima e chegou tranquilo ao seu destino. Que acha disso? Quem foi mais sábio? O primeiro ou o segundo nadador? Qual deles foi eficaz? Por que ou com quem, com o que o segundo realizou a sua tarefa? Qual foi a estratégia vitoriosa? Vou tomar uma água enquanto vocês pensam sobre isso. Segunda parábola. Um banhista saiu nadando e se afastou um pouco da praia. Em certo ponto, se apercebeu de que estava sendo levado por uma corrente marítima. O instinto de conservação o mandou retornar à praia. Ele começou a bracejar, nadando, tentando se salvar. Cada vez mais, no entanto, ele se sentia impotente. Naturalmente, sob a evidente ameaça à vida, nele foram aumentando simultaneamente e reciprocamente
o pavor e os esforços inúteis, e consequentemente a fadiga, com a horrível sensação de que estava perdido, ia morrer. Não por não saber nadar, mas porque se sentia incapaz de vencer a força do mar. A praia ia se afastando e com ela suas esperanças e suas forças. Dessa forma, o banhista inexperiente e teimoso é vencido. Nadador sabido, experiente e por isso mesmo calmo, quando se vê na mesma situação, não se esforça e não cai em pânico. O que faz é inteiramente diverso. Renuncia à tentativa imprudente de chegar direto à praia. Sabe ser isso impossível, porque não dá para nadar contra a corrente, é muito difícil. Simplesmente conservando-se dono de si, deixa levar-se pela corrente. Sem pavor, vê a praia ficar longe, mas não a esperança, não sua tranquilidade. Lá adiante, a corrente mudando de direção, o reaproxima da terra, e ele, inteligentemente, aproveita e se salva. Ele está falando aqui da corrente de retorno, que tem alguns lugares do mar que é perigoso entrar, que realmente puxa para dentro, mas a corrente de retorno, ela sempre puxa para dentro e depois, em algum ponto, ela volta, começa a voltar para a terra. E é isso que, no caso, o nadador sabido e experiente se manteve calmo e conseguiu voltar. Parábola número 3. Neroide era um cavalo puro sangue inglês, inteiro, fogoso e enorme. Dava gosto vê-lo, elegante e ágil. Temiam montá-lo. Eu, jovem cadete, mascarado de bom cavaleiro e querendo impressionar, não tive dúvida em aceitar o risco. Nos primeiros instantes foi uma vitória. Tão confiante me senti que me incorporei a um grupo de veranistas que ia percorrer a cavalo os campos e as serras dos arredores. Nunca um cadete se sentiu tão vaidoso como eu naquela situação. Sabia que a minha montada era a mais vistosa. E mesmo contrastante com os pangarés cavalos cavalgados pelos outros. Sabia-me admirado e caprichava em manter a postura ereta e elegante, aprendida nas lições de equitação. Tudo ia bem quando Neroide começou a demonstrar excessiva excitação. Encurtei as rédeas, apertei as pernas e me afastei prudentemente dos outros. E por todas as formas tratei de fazê-lo sentir que quem mandava ali era eu. Ele, se sentindo desafiado, resolveu provar que quem mandava era ele. E passou a demonstrar que para ele, rédeas e cavaleiro vaidoso nada valiam. Feito um doido, se danou a correr, com vontade de aliviar a carga que trazia nas costas. Eu. Os companheiros de passeio olhavam apreensivos para o espetáculo. Neroide não escolhia por onde galopar. Barrancos, espinheiros, capões de mato e eu em cima dele. Onde e como terminaria aquilo? O que estariam pensando os companheiros já não importava. A situação era de ameaça à vida ou à integridade física. As pernas, feito torquês, apertavam as ilhargas do desvairado gigante de 4 patas e em disparada. O pânico, alimentado pela incerteza e pela sensação de impotência, começou a me assaltar. Qual seria o fim daquilo? Qual seria o meu fim? Se eu tivesse me abandonado ao medo, não sei o que teria havido. Me defendi primeiro do medo e, graças a isso, me conservei lúcido. Em quase serenidade, intuí a solução. Ao invés de puxar as rédeas no sentido de o estancar, deixei de lutar contra. O animal se sentiu então liberto para correr ainda mais. Eu, até então, me reconhecia vencido e dominado. Agora, ao contrário, era dono de mim, embora não dele. Estava fazendo o que eu decidira. O pânico
fora maior porque eu me sentira vencido por algo incontrolável. Agora, Nereide corria, mas com o meu consentimento. Decidi fazer uma coisa que não o contrariava frontalmente. Puxei a rédea esquerda, mudando a direção da carreira. De cabeça virada para subir a coluna, talvez se sentindo triunfante e solto, valentemente empreendeu a subida. Minha esperança foi confirmada. O bruto acabou vencido por sua própria estupidez. Parou cansado. E eu, que aprendera a ganhar como o não lutar e o não temer, continuava em cima dele, dando-lhe umas palmadinhas sonoras no pescoço coberto de suor espumoso. Essa foi mais uma parábola. Lembrando que cada uma dessas parábolas é para nos ajudar a entender como lidar com a coisa, quando ela vem. Quarta parábola. No inverno dos países frios, em cada árvore coberta de neve, há uma lição de sabedoria para quem tenha olhos de ver. Quando desce a nevada, os galhos mais lenhosos, mais fortes, chegam a quebrar sob a carga branca de neve que nele se acumula. Os mais frágeis e flexíveis se defendem vergando sabiamente, quando há um mínimo excesso de peso. Depois que a neve os deixam, eles se reerguem e assim nunca arrebentam. Entenderam? Muito legal. Vou gravar essa, hein? Como um conto. Que quando tem muita neve, os galhos mais rígidos, mais fortes, quando cai muita neve em cima deles, eles quebram. Já os galhos mais flexíveis, eles vão segurando a neve, vão envergando até que a neve cai e eles levantam e continuam. E última parábola. Em presença da realidade escrevi. Que deve ser um outro livro dele, né? Depois do temporal, era quase completa a devastação na serra. As árvores mais fortes, mais velhas, mais imponentes, mais altas tinham sido as mais atingidas. Muitas destruídas, com o tronco lenhoso dilacerado, com o cerne à mostra. Os mais humildes arbustos, anônimos, flexíveis e sem porte, se espreguiçavam, indenes, se erguiam festivos, respondendo aos beijos mornos dos primeiros raios de sol, do sol ressuscitado. Gostei. O combate do toureiro hábil em vencer e o parto sem dor são também ações iógicas. Poderia continuar fazendo desfilar diante de você os muitos outros símbolos de uma atitude sábia comum, em todos que sabem enfrentar lutas, ameaças, agressões, adversidades, sofrimentos e mesmo aquelas desgraças tidas por invencíveis e inevitáveis. Os mansos se abrandam e abrandados vencem. Por isso que eu sempre falo, gente, uma frase que eu amo é: a calma é um superpoder. Tem horas que, olha, só a calma consegue nos fazer passar por certas coisas. O segundo nadador, o que atravessou o rio. O outro que soube sair da corrente marítima. O cavaleiro de Nereide. O raminho tenro vergado pela neve. As humildes plantas da floresta devastada pelo temporal. Todos eles sobreviveram ao desastre graças a uma estratégia, que é a mesma em todos os casos. Você é capaz de descobrir qual é essa estratégia? Em que consiste a sabedoria dos vitoriosos? Se você já chegou a descobrir essa forma inteligente de conduzir-se, ou a ação iógica, meus parabéns. Nunca mais a coisa o vencerá. Desde já você tem a libertação garantida. A vitória sobre o estresse se chama brandura,
O primeiro nadador que quis atravessar o rio perpendicularmente à corrente foi vencido porque lutou frontalmente com um adversário muito mais forte, foi teimoso, não soube evitar o pânico. Por que razão o outro foi morrer afogado na corrente marítima? Se você não repetir a resposta do caso anterior, desculpe, mas tenho todo o direito de desconfiar da sua inteligência. Qual teria sido o meu fim se estupidamente continuasse a querer vencer um cavalo disparado e enlouquecido, à custa de contrariá-lo com as rédeas? Já imaginou o que teria acontecido se eu tivesse deixado ser dominado pelo pânico? Depois de termos concluído sobre o que de errado andaram fazendo os lutadores vencidos, vamos aprender com aqueles que triunfaram. O segredo da sua ação eficaz parece estar em serenidade, indispensável controle de si mesmo, concessão voluntária, inteligente e estratégica à vontade do adversário. Ou seja, não é que está entregando, né? Se entregando ali para o adversário. Desisto. Não. É uma concessão voluntária, inteligente e estratégica. Seja a correnteza do rio, do mar ou a carreira do cavalo disparado. E a utilização inteligente, objetiva e na hora exata dos esforços e dos meios certos. Ou seja, não quer dizer que não vai fazer nada, mas vai fazer só a coisa exata na hora certa, de uma forma objetiva, sem gastar os esforços. E que também só conseguiu chegar, a saber o que fazer, porque conseguiu manter a serenidade, que é indispensável o controle de si mesmo. A forma de agir diante de uma crise qualquer é inteiramente diferente daquela do caipira bravo e lutador que se mete no mar disposto a vencer, de frente, à pancada das ondas, e que provavelmente sairá do combate de costelas fraturadas. O esperto frequentador de praia jamais comete tal imprudência. Faz o corpo mole e serenamente apenas se abaixa ou fura a onda e sai ileso. Experimente o mesmo da próxima vez quando se vir numa situação adversa, numa crise de qualquer... Experimente o mesmo da próxima vez quando se vir numa situação adversa, numa crise de qualquer espécie. Nunca se meta a enfrentar as ondas do sofrimento com o peito aberto e pés atrás. Relaxe, negaceie, abrande-se, deixe passar a onda. E se tiver habilidade suficiente, aproveite inclusive a força que o destruiria e faça como alguns banhistas, pegando um jacaré. Até a beira da praia. Ousamos concluir que, em face de uma crise de neurose de angústia, sejam quais forem as suas manifestações, o que devemos fazer é a. Não lutar frontalmente contra os sintomas. B. Não insistir no esforço ineficaz. E C. Não cair presa do medo decorrente da sensação de impotência. Em resumo, não lutar e não ter medo. Não lute, não reaja, não resista heroicamente contra a coisa ou contra qualquer assalto de desdita. Quando sejam inevitáveis, invencíveis ou incontroláveis e além de suas forças, não resista. Faça como os raminhos tenros que se envergam com o peso da neve, deixando ela cair. Faça como os frágeis arbustos que o vendaval não consegue arrebentar. Reação frustrada e resistência destruída só servem para evidenciar a nossa própria derrota. E é isso que dá medo. Este, por sua vez, destrói a eficácia dos esforços, pois cria tensões desastrosas. E assim, a vitória será sempre da coisa, da adversidade, da inferioridade, do vício, de tudo quanto nos quer vencer,
reter, escravizar e destruir. Vamos ser mais objetivos e práticos. Vamos a exemplos. Que é uma crise asmática? Como superar uma? A angústia de quem se vê arrastado para a destruição, seja por um cavalo enlouquecido ou por uma corrente marítima, é idêntica à de um asmático em crise. Aos primeiros sinais pronunciadores, o doente diz a si mesmo: pronto, hoje eu tô frito. Daqui a pouco eu vou estar chiando e me afogando em secreção. A partir daí, trata de fazer esforços heróicos para respirar. Começa a lutar contra a crise, embora convencido de que tais esforços serão impotentes. É como o que quer sair da correnteza e nadar para a praia. Quanto mais se esforça, mais se apavora por se ver frustrado e sem esperança, e quanto mais se apavora, mais se enrijece todo, criando assim não só maiores necessidades, também maiores obstáculos à respiração, pela maior produção de secreção, e com seu mínimo êxito se vê horrorizado. Desencadear-se o dramático círculo vicioso. Afogamento, esforço, pânico, tem-se dizer que a estratégia do ahimsa, que é da não violência, do não, de não enfrentar, que tenho ensinado, consegue não somente evitar o ataque a desencadear-se, é traduzido por não reação. Olhos esbugalhados de pavor, ofegante e se sentindo miseravelmente sem esperanças, a moça, sem poder falar, por gestos angustiados e sintomas evidentes, me pedia ajuda. Mandei ela deitar na esteira e comecei a dizer-lhe: não lute contra a crise, não resista, não tema, largue-se, fique imóvel, reduza a zero os seus movimentos, pare, diminua assim a necessidade de respirar, não se esforce por mais ar, quieta, serena, deixe a crise tomar conta, tá vendo? Comece a comandar o relaxamento de todo o corpo. Entregue-se ao Deus onipresente, que vai agir desde que você confie a Ele. Enquanto você estiver lutando, não dá a Ele a oportunidade de tomar conta de você. Deixe-o agir. Largue-se. Assim, de olhos fechados, afrouxe todo o corpo. Com o corpo frouxo, sem tensões, vai se reduzindo ainda mais a necessidade de respirar. Vê como a calma vai se restaurando? Vê como está respirando cada vez menos e já desimpedidamente? Vê como Deus sabe nos salvar de qualquer sofrimento, desde que na hora exata em que nos sentimos impotentes, potência, onisciência e onipresença. Vê como Deus sabe dirigir as reações do nosso organismo. Vamos. Vê como é divina a vitória sem luta, sem ansiedade, sem reação, sem violência. Essa paz gostosa está ao seu alcance todas as vezes que você quiser. Sempre que nova crise quiser tomar conta de você, lembre-se disso. Não lute. Não tema, entregue-se a Deus. Relaxe. Deixe que a coisa por si mesma descubra que já não tem domínio sobre você. Esse caso não é hipotético. Igual a ele, tenho tido muitos outros. Um dos mais interessantes, porque logrou certa notoriedade, foi com uma irmã vicentina na Santa Casa da Misericórdia do Rio. Estamos quase acabando, tá, gente? O de hoje. Baixou a enfermaria 32, em plena crise de asma, agravando seu enfisema pulmonar, depois de ter recebido a extrema unção, sendo, portanto, esperada sua morte. O divino médico, aquele lá de cima, me inspirou a abordar o caso, apelando, antes de mais nada, para os sentimentos e convicções religiosas da paciente. Ele falou para ela: irmã,
Todos os dias a Senhora diz: seja feita a vossa vontade, não é? Semi-sufocada, com dificuldade, acenando a cabeça, ela confirmou: a Senhora diz, mas não cumpre. Acusei-a com um sorriso amigo, como a pedir desculpa pela impertinência. A Senhora precisa realmente deixar Deus tomar conta do seu corpo. Vamos aprender a fazer isso? Quer apostar como nunca sentiu maior felicidade do que vai sentir agora? Confiando seu organismo e todos os seus problemas ao Supremo? Vou lhe ensinar a realizar no organismo o seja feita a vossa vontade. E a senhora vai ver como agora mesmo a crise vai cessar. Pois Deus não falha quando Ele toma conta. A senhora só está assim, asmática, sofrendo tanto, porque ainda não sabe como deixar Deus tomar conta. Ao contrário, a senhora só tem tido fé em sua própria luta contra essa coisa. Até agora só tem usado os seus próprios recursos. Isso só lhe tem trazido ansiedade e frustração. Agora mesmo vai mudar de atitude. Pare de fazer esforço. Consinta que Deus entre em ação. Feche os olhos. E eu comecei a lhe ensinar a relaxar. O resultado foi impressionante. O nervosismo cedeu. O pavor foi substituído pela calma. A respiração foi se minimizando até que, com semblante sereno, ela parecia adormecida. Havia então silêncio em sua alma, envolvida até então em luta em glória, estafante e imortal. Tendo aprendido a relaxar, à medida que os dias se passavam, mais profundamente foi conseguindo se entregar ao seu príncipe, que era assim que ela se referia a Jesus. E dentro de um mês, ela, que já não é jovem e parecia condenada à morte, voltou ao seu caridoso serviço. Pôde considerar-se curada, pois já tendo sido assaltada por recidivas, comportou-se inteligentemente, seguindo a estratégia que aprendera. O que foi dito para a crise asmática é válido para qualquer dos múltiplos quadros com que a coisa martiriza a vida de inúmeras pessoas. Quaisquer que sejam os sofrimentos psicossomáticos, quaisquer que sejam os sintomas neurovegetativos, utilize a estratégia. Vai dar certo, eu lhe garanto. Se o que você sente é taquicardia, no próximo assalto, sem alarmas, deixe o coração livremente dançar a sua rumba. Sentado ou deitado, apenas relaxe. É assim que procede um grande advogado carioca que, antes de ser meu aluno, tentara inutilmente os mais modernos tratamentos. Sem receio, largue o coração a si mesmo e diga a você mesmo. E diga ao coração: pode bater à vontade, você não me assusta mais. Vamos, bata como quiser, eu não vou lutar contra você. Dessa maneira, faça uma surpresa ao coração. E ele, meio frustrado, dirá: ué, o que está acontecendo? Eu não consigo mais apavorar ele. A coisa, sem ser combatida, sem ser temida, acaba por sentir-se desmoralizada, deixando você em paz. Não é isso que você quer? Se em vez de ser uma neurose de angústia é um vício, um comportamento compulsivo, mau hábito ou qualquer fraqueza contra a qual você tem lutado em vão, experimente a mesma estratégia, que em resumo é composta de não resistência, não luta, não tensão. Em linguagem yógica, ahimsa. Ao contrário, mansidão e relaxamento, não medo, não pavor. Ao contrário, fé, não desespero. Ao contrário, entregar-se todo e tudo a Deus. Não tenha pressa, nada de ansiedade. Ao contrário, paciência
e persistência. Ai, gente, que lindo! Eu amo esse capítulo. Se você sente de enviar para alguém esse vídeo, né? Que talvez alguém que você saiba que pode ajudar. Convenhamos que a todos nós ajuda, né? Todos nós precisamos dessa estratégia. Seja mais ou menos, em algum nível, todos nós precisamos. Pode deixar aí nos comentários o que você achou da nossa leitura de hoje. Às vezes a gente ajuda uns aos outros com as nossas experiências, né? E eu já não vejo a hora de continuar a leitura. Próxima leitura começa com esse título: Será você uma pessoa tensa? Me conta o que vocês estão achando, compartilha com a gente aqui com a nossa comunidade e vejo vocês na próxima parte da leitura desse livro. Um beijo, muito amor e muita luz para você. Namastê.